Olá, sejam bem-vindos a mais um Desporto às 9. Hoje temos connosco o Vítor Macedo, o treinador do polo aquático do Vitória de Guimarães. Vítor, um prazer tê-lo aqui connosco, ter aceitado o nosso convite para vir aqui ao Atleta falar sobre a modalidade, sobre o Vitória de Guimarães, sobre o seu trabalho de treinador. E Vítor, começo precisamente... Vamos já a este início de temporada, mais uma supertaça para o Vitória de Guimarães, uma estreia a ganhar no campeonato com uma goleada, digamos assim, frente ao adversário forte, costuma ser forte, tudo a correr pelo melhor, pelo menos agora nestes primeiros meses de temporada, não é? Sim, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Tem corrido bem do ponto de vista de resultados, sem dúvida. Demos seguimento aos resultados da época passada. É óbvio que não é tudo perfeito. Nós começamos a época com uma notícia menos boa. Temos um atleta muito importante nosso que se lesionou com gravidade no verão e que felizmente está a recuperar bem, mas provavelmente até janeiro, fevereiro não poderá dar o seu contributo. Mas felizmente a equipa tem conseguido dar uma boa resposta e começamos a supertaça da melhor forma, com uma vitória, com um bom jogo, com uma boa exibição, e logo de seguida entramos também no campeonato da melhor forma. E agora, o jogador que se lesionou, sendo assim tão importante, esta resposta da equipa ainda te deixa mais satisfeito? Sim, sem dúvida. Nós, ao longo da época, na época passada, tivemos também outro jogador muito importante com uma lesão grave na seleção, que teve 3 meses fora e que foi extremamente importante para nós, e que também foi um momento catalisador para a equipa, no sentido que juntámos-nos mais, fomos ainda mais unidos no sentido de superar essa adversidade, e claro que esta resposta deixa-me ainda mais satisfeito, porque gosto naturalmente de contar com toda a gente, e sendo o jogador que é e com a importância que tem, naturalmente a resposta da equipa deixa-me ainda mais orgulhoso, claro. E já falaste aí, na época passada foi uma época totalmente vencedora, ganharam os títulos todos nacionais. Como é que se dá continuidade a isso? E primeiro, como é que te deixa, acredito eu, muito orgulhoso de levar a Vitória de Guimarães a ganhar estes títulos todos? Sem dúvida, era um objetivo nosso. Na história do clube já tínhamos estado várias vezes perto de o conseguir, nunca o tínhamos feito. Principalmente a Taça Portugal tem sido um bocado madrasta para nós. Foi só a segunda Taça Portugal que ganhamos. Há sempre alguns detalhes, ou nas meias ou na final, que quase sempre na final que temos ficado aquém, e felizmente conseguimos. Deixa-me naturalmente muito orgulhoso, porque era um objetivo ambicioso, mas assumido por nós. Foi um trabalho ou melhor, foi o culminado de um trabalho de várias épocas, mas na época passada muito bem conseguido, de um grupo fantástico que nós conseguimos criar, e é por aí, é um orgulho muito grande do sucesso que conseguimos. E agora, como é que está a continuidade? Como é que tentas travar a maior algum desleixo ou alguma sobranceria da equipa? Também é já conquistando títulos, não é? Com a taça e tudo, é só o dar continuidade. É óbvio que eu digo muitas vezes que a dificuldade não é atingir o topo, é mantermos-nos lá, e esta equipa diria eu, desde 18, 19, portanto já lá vão algumas épocas, que tem sido constante no seu sucesso. É algo que é fruto da qualidade que existe, mas temos tido alguns insucessos também, e que têm sido importantes, mas o núcleo duro da equipa tem-se mantido desde 18, 19 praticamente o mesmo. Isto também é muito importante. Por exemplo, para esta época tivemos num plantel 18, 17, continuam da época passada, só temos a adição de um jogador, temos duas perdas importantes, e que a mim me deixam de certa forma triste por não poder contar com eles. Um é o jogador australiano que voltou para a sua terra e vai continuar a carreira dele lá, que foi uma adição muito importante para nós do ponto de vista da equipa, do jogo e até do ambiente. E outro jogador, o Dmitry Sovic, que era nosso jogador já há um tempo, internacional português, que optou por fazer uma pausa na carreira. E este grupo tem essencialmente a consciência dessa ambição constante de querer ganhar mais, e acho que tem sido por aí que nós conseguimos, de certa forma, refriar essa sobranceria que de alguma forma poderia aparecer. E tendo
17 jogadores de uma temporada para a outra é demasiado, deixaste-me aqui um bocado curioso, ou o nível do polo aquático português tem que ser assim, manter a equipa? Não tem ou que a ser, formação... nós optamos por ser. Nós desde 18-19 que temos tido plantéis para atacar os principais títulos, o segredo foi sempre a continuidade. E eu, pensando assim de repente, desde 18-19, pelo menos 7 ou 8 jogadores ainda são os mesmos desde essa época. A época em que tivemos mais mudanças, curiosamente, foi de 23-24, em que perdemos o campeonato, para a época a seguir, que tivemos ali alguns ajustes. Mas tem sido atuado. O nosso plantel ano passado tinha 20 atletas, este ano tem 18, e a continuidade tem sido sempre na casa dos 70-75%. E isso é muito importante para o estilo de jogo, para tudo? É muito importante, essencialmente, até na forma como nós encaramos os desafios e as competições. É óbvio que, neste caso concreto, nós o ano passado tínhamos promovido 2 atletas da formação ao plantel principal que tiveram uma boa evolução e uma boa resposta, que se mantém, e temos pena de não podermos ter mais miúdos próximos de nós, mas também é esse um objetivo. E para esta temporada já começou com o título, com uma vitória, e os objetivos, novamente os títulos todos, e também dar ali o toquezinho, fazer mais na Europa, na Challenger Cup. Ano passado os jogos chegaram aos quartos. Falta aí esse coisa a este Vitória. Sim, o que falta a este Vitória é muita coisa, nomeadamente em termos de condições de trabalho, em termos de condições de treino. Portanto, aquilo isso é muito que este grupo de jogadores tem feito, e a própria estrutura da secção e do clube, que nos apoia muito, tem feito com as condições que temos, é excelente. Claro que queremos renovar os 3 títulos, é uma ambição que nós temos, foi assumida dentro do grupo. Na questão da Europa, claro, nós queremos sempre fazer um bocadinho melhor que o que fizemos na época anterior. Sabemos que a fasquia está bastante alta, mas também é para isso que nós treinamos e trabalhamos todos os dias. A questão da Europa também depende muito do sorteio, das equipas que formos apanhando. Nós este ano foi alterado ligeiramente o modelo das competições europeias. Nós vamos começar a nossa participação na Conference Cup, que é uma terceira competição, depois da Champions e da Eurocup, em que podem participar clubes dos 13 países principais do ranking e os campeões nacionais das equipas abaixo. Portugal está no ranking 16 ou 17, penso eu, só a Vitória é que vai, e vamos participar com equipas, os terceiros, quartos ou quintos e sextos das equipas do top 10, ou seja, equipas altamente profissionais, com a possibilidade, se não nos apurarmos, continuarmos na Challenger Cup. E depois a Challenger Cup funcionará num registro de Final 8, ou seja, há uma qualificação, uma ronda 1, nós vamos entrar, se cairmos, para a ronda 2, para tentarmos apurar-nos para a Final 8. E como falaste aí vais disputar com os terceiros, quartos, quintos, é esse o nível que o campeão português, ou seja, do nível de Portugal para o resto da Europa, é esse o nível que o campeão português tem que... Nós queremos estar lá, mas ainda não estamos do ponto de vista teórico. Dentro da água as coisas podem ser diferentes. Exatamente. Nós vamos jogar em Split, na Croácia, de 7 a 9 de novembro, com o Mornar Split, que é a equipa da casa, que é o 5º classificado do campeonato croata. Vamos jogar com o 7 Natação, que é o 5º classificado do campeonato francês, e com o Banja Luka, que é o campeão da Bósnia. Portanto, sabemos que a partir da equipa croata e a equipa francesa serão muito fortes, altamente profissionais, treinam 2 vezes por dia. O Banja Luka já os apanhámos os campeões da Bósnia já os apanhámos numa fase da Liga dos Campeões e conseguimos ganhar. Vamos essencialmente procurar ser competitivos, ganhar experiência e competitividade e tentar fazer o melhor para continuar a evoluir, quer para a nossa continuidade na Europa, quer para as nossas competições internas. Já tocaste aí um pouco no treino e falaste das outras equipas altamente profissionais que treinam 2 vezes por dia. Como é que é aqui no Vitória, e julgo eu no panorama
nacional, tipo, são raras as equipas profissionais, Vitória não é profissional. Sim, não há equipas profissionais, todos os atletas têm uma atividade paralela, nós, para que tenham uma ideia, treinamos das 8h30 às 11 da noite. Todos os dias? Todos os dias, sim. E isso faz com que os jogadores, e nós temos alguns jogadores já acima dos 30 anos na equipa, que levam um esforço brutal. Alguns deles já têm família, filhos, trabalho ou estudam, e no final do dia, muitas vezes, alguns depois de se deslocarem, temos atletas a virem do Porto, outros da Póvoa, outros de Paços Ferreira, alguns inclusive que são de Guimarães, mas que trabalham no Porto, ou estudam no Porto e deslocam-se ou na Póvoa. Portanto, é uma dificuldade, mas eu digo muitas vezes aos meus jogadores que o profissionalismo está na atitude e não no pagamento ou nas condições, e acho que dessa forma nós temos mostrado um pouco o que é ser profissionais numa modalidade dita amadora. E Vítor, antes de irmos, e já conversávamos aqui em off que foste jogador e depois foi uma lesão que te levou para o treino e começaste pela formação, mas eu queria também entrar aí no pormenor, alguns pormenores de treino. Como é que é o teu treino diário? O que é que um treinador no polo aquático, muitas vezes vê-se o treinador está fora da piscina, não é? Não está envolvido diretamente, há muito planeamento feito antes, muito no treino, e se o dar indicações durante o jogo faz mesmo uma diferença, porque acredito que seja difícil os jogadores ouvirem o treinador. É assim, o resultado do trabalho muitas vezes é o fim de semana no jogo, naturalmente, e há muito trabalho diário, quer no treino e de preparação prévia, como é óbvio. A metodologia do treino tem que estar presente, as coisas têm que ser estruturadas. Estando fora da água e o jogo acontecendo dentro da água, não estando num plano mais elevado, muitas vezes é mais fácil para eles nos ouvirem do que aos próprios colegas, mas sim, torna-se mais difícil. Mas eu penso que quase em todas as modalidades coletivas as indicações durante o jogo têm que ser altamente estratégicas e direcionadas, porque serão em função daquilo que foi trabalhado durante as semanas e para a preparação do jogo. Portanto, é fundamental, acredito eu que sim, mas também é difícil numa modalidade onde há água, onde há o contacto, onde há uma série de coisas que temos de procurar ser altamente eficientes e eficazes na comunicação, e depois também, claro, que se cria as empatias naturais entre os jogadores e equipas técnicas, onde nós conseguimos comunicar quase por gestos ou por palavras muito chave. Sim. E é definido algum jogador ou, por exemplo, o guarda-redes tem mais facilidade em ouvir as indicações? Há algumas paragens do jogo, nomeadamente nos golos, onde procuramos ser mais interventivos, nos intervalos entre períodos ou time-outs, mas durante o jogo, essencialmente, há períodos, sobretudo quando se marca o sofá-golos, onde nós conseguimos ser um bocadinho mais interventivos. Procuramos que o guarda-redes, sobretudo do ponto de vista defensivo, seja o líder da defesa na água, e daí a comunicação do treinador do guarda-redes seja mais frequente, mas depois cada treinador tem o seu estilo, o seu método, e procura da melhor forma comunicar com a equipe. Como é que é o dia-a-dia de um atleta de polo aquático? O treino é sempre na piscina, há muito físico, porque só de ver canso-me, é um desporto muito, muito exigente fisicamente. Sim, é exigente fisicamente. Aliás, num daqueles rankings dos esportes mais difíceis do mundo, o polo aquático normalmente vem sempre no top 3, porque requer uma capacidade de nado muito, muito, muito grande, capacidade de contacto, de força, de explosividade, de potência. É um desporto muito bonito de se ver e de se jogar. O nosso treino tipo começa por volta das 8h15 no ginásio, uma sessão de trabalho de força específico para os gestos necessários, à volta de 45, 50 minutos, às vezes uma hora de sessão de ginásio, e depois continua na piscina das 9 às 11 normalmente, dependendo das fases da época, dependendo dos momentos e daquilo que são os objetivos mais a curto prazo, com um trabalho das capacidades físicas mais integradas para aquilo que é o jogo do polo aquático, ou mais geral, com uma sessão mais ou menos de 2 horas dentro da água, onde abordamos os gestos técnicos, táticos e físicos necessários. E muita tática no polo aquático? Sim. É como em qualquer outra modalidade coletiva, quando temos que introduzir elementos que, para além da questão tática, é preciso ter elementos técnicos que estejam trabalhados e desenvolvidos o suficiente para implementar o plano, a estratégia, que se reflete depois na tática. Agora, é óbvio que a questão tática é sempre muito importante num jogo desportivo coletivo.
falando um pouco, antes de irmos aqui a um panorama mais geral da modalidade no país, vamos falar um pouco sobre o Vítor Macedo, como é que chegou a treinador. Foi ex-jogador e já são 17, 18, não é? Já são... Não, eu sou treinador desde a época 2008, 2009. Portanto, eu comecei a ser treinador adjunto com 16 anos. Ainda já jogava na equipa sénior e era treinador adjunto da equipa de minis, na altura do meu treinador do sénior. Começou logo aí a surgir o bichinho, fui conseguindo conciliar a carreira de treinador com a de jogador. Optei depois naturalmente no ensino superior seguir a área da educação física e desporto. Depois fui aos 19 anos, na época de 2008, 2009, com 19 anos assumo a minha primeira equipa como treinador principal de infantis, exatamente na altura era um sub-15, e pronto, e depois foi um percurso que fui evoluindo enquanto treinador e enquanto pessoa e apaixonado pela modalidade do ponto de vista de jogador, mas também depois para a questão do treino. Fui depois subindo, treinei o sub-13, treinei o sub-15. Em 2013, 2014 somos campeões nacionais sub-17, já tínhamos estado ali perto com outra geração e a partir daí foi o gosto sempre crescendo, a ambição sempre crescendo. Normalmente ganhar é um vício, portanto quando começamos a ter bons resultados começamos também a motivar ainda mais, mais que o ganhar também ver a evoluir os jogadores que treinámos, as equipas com as quais trabalhámos e pronto, e assim foi. Como jogador tive o meu percurso, também aos 19 anos tornei-me capitão da equipa sénior. Depois houve ali uma fase em que o treino já ocupava bastante tempo do meu pensamento. Depois também tive uma lesão que não doblei completamente. Depois começou-se ali a juntar as duas coisas, o início da vida profissional, a questão da lesão ter-se tornado um bocado incómoda e nunca ter conseguido recuperar bem, também fruto de não ter tempo suficiente para estar a ser treinador e a jogar e a ter a minha vida profissional já fora dali. Então aos 26 anos optei por deixar de jogar e fui imediatamente convidado na altura para assumir a equipa sénior. Tive 2 anos, na época 16, 17 e 17, 18 tive como treinador da equipa principal. Na altura acumulava os séniores com o sub-20, conseguimos um resultado interessante. Logo na primeira época conseguimos o recorde de pontos, maior número de vitórias que alguma vez tínhamos tido. Depois em 18, 19 também ali por questões profissionais e pessoais afastei-me da equipa sénior, tive uma colaboração com a Federação, com a Seleção Nacional de Sub-14. No ano a seguir, em 19-20, sou novamente convidado para, apesar de estar fora e tinha planeado estar fora mais 1 ou 2 anos, mas sou convidado e convencido a voltar e pronto, desde 19-20 é a segunda passagem na equipa sénior. Tu falaste aí um pouco que correste praticamente todos os escalões de formação. Como é que é a formação do polo aquático em Portugal? Está bem? É fácil recrutar? O futebol assambarca muita gente, ou seja, e o recrutamento é logo feito para o polo aquático ou vão assim a aulas de natação? É assim, o polo aquático requer um nível de natação mínimo, digamos assim, e portanto nós olhamos para a faixa etária mais a partir dos 10 anos que tenham competências aquáticas já, portanto o nosso recrutamento dirige-se sobretudo para miúdos que já andam nas aulas de natação. Temos alguns atletas com menos de 10 anos, nos mínimos, mas normalmente andará por aí e o recrutamento não é tão fácil fazê-lo na rua porque se não sabe nadar é um entrave. Agora, é difícil e principalmente para nós é difícil porque não temos grande espaço. Nós, o ano passado, por exemplo, acabámos a época com 70 atletas e estávamos no limite do nosso espaço, porque nós temos, Guimarães neste momento só tem uma piscina com condições, depois temos os utentes, outra piscina onde a natação e treinava fechou, há planos para reabrir novamente no próximo setembro, mas fechou, o que fez com que a natação fosse ali, o espaço está altamente lotado, portanto temos bastante dificuldade. E a formação em Portugal já foi passando por várias fases
e eu acho que a questão do Covid e a pandemia fez-se sentir, acho que um bocado por todas as modalidades, mas na nossa sentiu-se com mais força. Concretamente no Vitória, estamos a conseguir novamente recrutar bastantes atletas nos escalões mais de baixo, temos ali algum buraco, digamos assim, nos escalões mais altos. Há uma desistência muito grande ali nas idades da faculdade. Exatamente. Isso acho que é em todas as modalidades, e sempre foi, acho que é transversal a todos os esportes, e nós já fomos tendo ao longo do tempo, agora mais, e também com um nível de exigência na equipa sénior maior. Também é normal que os meninos não estejam dispostos muitas vezes a fazer determinados sacrifícios se não virem que têm capacidade para fazer parte integrante do plantel, mas estamos a tentar fazer o nosso trabalho e acabar a época com 70 atletas. Acho que é um bom registro, muito próximo, acho eu, do nosso limite físico até. Sim. E falaste aí da piscina com condições. As condições para o polo aquático tem que ter uma certa profundidade. A piscina tem que ter 25 metros no mínimo, em termos internacionais até 30, agora fala-se de mudar isso, tem que ter uma profundidade mínima de 1,80 m a 2 metros no mínimo. Portanto, há aqui algumas limitações. O Conselho de Guimarães tinha 2 piscinas de 25 metros, a piscina dos Bombeiros fechou, ficou só com o municipal. Depois há 2 tanques com 18 metros ou 16 metros na periferia que pouco ou nada nos serve, nem a nós, nem aos utentes, mas isto são opções de quem nos dirige. Não tem altura mínima. Não, estamos a falar de piscinas que têm 1 metro ou 1,10 m, portanto é bom para as senhoras irem fazer hidroginástica e pouco mais. E como é que achas que pode evoluir já está há muitos anos de treino, muitos anos a ganhar, como é que o polo aquático pode evoluir, seguindo também o exemplo da natação, que também deu aí um salto nos últimos anos? Achas que mais aposta da federação, mais clubes? Há clubes que estão sempre aqui na primeira envolvidos, há 2 grandes mais o Vitória, 2 ditos grandes. Que, certo, que eu acho que para evoluir há um problema de base e na estrutura do país, que é a cultura desportiva. Sim. E não é só o polo aquático nem a natação que sofrem, acho que todas as modalidades sofrem um bocado. Nós vemos o caso do handball, que evoluiu, que sofreu e que cresceu muito, mas está muito concentrado em 3, 4 equipas e depois nas seleções nacionais. Mas a aposta desportiva e a cultura desportiva no nosso país, como a gente conhece, é muito focada no futebol e pouco Sim. mais. E acho que parte essencialmente da tutela de quem nos governa, olhar para o desporto como uma arma social que é mais forte e mais diversificada. No caso da Federação, curiosamente houve eleições e mudou a direção da Federação recentemente, que tem procurado, principalmente ao nível das seleções nacionais, fazer uma aposta muito maior e que tem feito, e pronto, eu acho que tem que haver um trabalho dos clubes com a Federação, mas também é preciso haver condições. A Federação, por muito que queira apostar, não nos consegue criar condições de termos uma piscina melhor para treinarmos diariamente. Exatamente. Portanto, por muito que as federações investam no seu próprio desporto, há limitações estruturais e físicas que impedem um maior crescimento. Portanto, acho que essencialmente tem a ver com condições, porque uns mais, outros menos, mas as condições estruturais, de infraestruturas, porque nós precisamos da piscina para nós, para treinarmos, não é muito fácil. Ou seja, devia haver uma tentativa de ter uma piscina exclusiva para a Vitória de Guimarães, e podia ser a natação e o polo aquático. Eu entendo que se calhar pode ser, isso seria o cenário ideal. Eu entendo que isso poderá ser um bocado utópico, no sentido de que é um equipamento que tem um custo e é preciso rentabilizá-lo, mas também temos que ter a consciência de que o retorno que o desporto de alta competição traz à sociedade também é um custo que quem nos governa deve estar disponível a pagar. Eu acho que podemos encontrar aqui o meio termo, e havendo uma instalação que possa ser usada quer para a competição, quer para a audiência, numa lógica de bom senso e de crescimento para toda a gente e de rentabilização do equipamento, parece-me ótimo. E, Vítor, aqui também a seleção feminina vai tendo aqui algumas outras. No Vitória já existe feminina, é fácil também chamar as meninas para... Nós já tivemos meninas, aliás ainda temos lá duas meninas. O nosso problema é,
temos meninas que têm interesse pelo polo aquático. E como as equipas até aos sub-14 são mistos, nós normalmente temos tido sempre algumas meninas quando elas manifestam interesse. Nós temos depois dificuldade em dar seguimento, porque se o espaço já é pouco para o masculino, não me parece justo estarmos a criar equipas femininas e não temos condições para ninguém. Claro que o cenário ideal seria nós podermos ter os dois géneros e os escalões todos, mas torna-se muito difícil pela questão do espaço. Portanto, nós já tivemos várias meninas ao longo do tempo, tivemos recentemente 3 meninas que foram para outra equipa e 2 meninas que continuam, e que este ano a Federação criou uma política de cedência de jogadoras que vão ser nossas atletas, mas vão ser cedidas a outras para poderem competir num campeonato feminino. E achas que também, logo no início, tocaste aí num jogador estrangeiro, achas que pode ajudar, e também tocaste no handball, que houve muito, e já falamos aqui com alguns treinadores de handball, que disseram que os cubanos ajudaram bastante. Ajudaram a elevar o nível, ou seja, obrigaram os outros a irem para o nível que eles estão. Achas que o recrutamento estrangeiro, se houver uma aposta, pode ajudar a que... Sim, assim, eu sou um bocado o fruto disso mesmo, no sentido em que um dos treinadores que mais me marcou, eu tive 4 treinadores estrangeiros enquanto joguei, 3 treinadores estrangeiros enquanto joguei, mais uma série de colegas, quase todos sérvios, mais uma série de colegas e depois, enquanto treinador, alguns jogadores que vêm elevar o nível, e essa aposta é fundamental, porque realmente elevam o nível, elevam a fasquia muitas vezes do treino, da competição, é algo que ajudam, sim. E Vítor, mesmo para finalizar, também já falaste dos objetivos, mas o teu objetivo pessoal, continuar no Vitória, ganhar tudo, chegar selecionador nacional, outros clubes, outros... É assim, eu, para mim, que sou natural de Guimarães, que sou vitoriano, que fiz-me naquela casa e fiz-me, de certa forma, homem, porque entrei ali com 10 anos e tenho 35 e ainda por lá ando, um bocado em todas as tarefas, digamos assim, ou escalões, como jogador e como treinador. Acho que eu poderia dizer que estou na minha cadeira de sonho. Portanto, enquanto puder estar sentado nela e a ter sucesso e ganhar títulos, acho que não é falta de ambição dizer que quero continuar no sítio onde estou a ganhar tudo. Exato. E que venha então sucesso europeu, esperemos todos. Desejar-te as maiores felicidades, Vítor, para ti, para o Vitória, para a tua equipa, que deem continuidade a este sucesso e a esta caminhada vitoriosa que têm tido. Muito obrigado. Foi mais um Desportar Novo. Já sabe, para esta entrevista e outras, visite o nosso canal do YouTube, visite o nosso website, atleta.pt, e siga as nossas redes sociais.